Passei anos agradando todo mundo. Agora, estou reaprendendo a viver para agradar a mim mesma. Sabe, eu passei tanto tempo. Nossa, parece que foi a vida inteira, na verdade, tentando ser a pessoa que todo mundo esperava. Aquela que não causa problema, sabe? A que concorda, a que sorri mesmo quando não tá com vontade, a que engole sapo para manter a paz. Desde pequena, acho que fui meio que treinada para isso. Não arruma confusão, Clara. Seja boazinha. Pensa nos outros primeiro. E eu levei isso tão a sério que, por anos, eu nem sabia mais quem eu era de verdade ou o que eu queria. Eu era um reflexo do que achava que os outros queriam ver. E a Letícia? A Letícia. Ela foi uma figura central nessa minha fase de agradar a torto e a direito. A gente se conheceu na faculdade faz o quê? Uns 15 anos, talvez um pouco mais. Imagina só. Naquela época, nossa, parecia a amizade perfeita. A gente tinha uma sintonia que parecia coisa de filme. Virávamos noites estudando juntas para aquelas provas impossíveis de cálculo, dividindo a última fatia de pizza fria e um pacote de salgadinho, sonhando com o futuro, com a carreira que a gente ia ter. Ela me apoiava. Eu apoiava ela. Lembro de uma vez que eu rodei numa matéria super importante. Fiquei arrasada, pensando em desistir do curso. A Letícia ficou comigo a tarde inteira, me ouvindo chorar, falando que eu era inteligente, que era só uma pedra no caminho. Naquele dia, eu pensei: essa é uma amiga para a vida toda. Parecia genuíno, sabe? Uma parceria real, sem competição, só apoio mútuo. A gente compartilhava tudo, os medos, as inseguranças, as pequenas vitórias da época, passar numa prova difícil, conseguir um estágio mais ou menos. Era leve, era bom. Mas o tempo passa, né? E as coisas mudam. As pessoas mudam. Ou talvez elas só mostrem quem realmente são depois de um tempo. Não sei dizer exatamente quando começou a virada, mas acho que o clique mesmo foi quando eu comecei a ter umas conquistas mais visíveis, digamos assim. Principalmente no trabalho. Eu me dediquei muito, fiz cursos extras, fiquei até mais tarde várias vezes. E aí veio aquela promoção no escritório. Eu fiquei tão feliz, tão orgulhosa de mim mesma. A primeira pessoa para quem eu quis contar, claro, foi a Letícia. Liguei para ela toda animada, mal conseguia conter a euforia. A reação dela? Primeiro um silêncio no telefone. Um silêncio que pareceu durar uma eternidade. Aí veio um que bom para você, Clara. Mas o tom? Nossa. O tom era de tudo, menos de alegria. Era um tom arrastado, quase contrariado. E logo em seguida, antes que eu pudesse falar mais qualquer coisa, ela emendou: Nossa, Clara, que sorte a sua, hein? As coisas parecem que simplesmente acontecem para você. Sorte? Eu quase engasguei. Sorte? Depois de tanto esforço? Mas antes que eu pudesse responder, ela já tinha mudado de assunto para um problema enorme que ela estava tendo. Um drama no trabalho dela. Um chefe insuportável. Uma conta inesperada. De repente, a minha conquista virou uma coisinha minúscula. Quase um incômodo na conversa. Perto da tragédia que era a vida dela naquele momento. Eu desliguei o telefone me sentindo culpada. Culpada por estar feliz. Culpada por ter tido sorte. E esse foi só o começo. A partir daí, virou um padrão. Qualquer coisa boa que me acontecia, por menor que fosse, era recebida com esse tipo de comentário. Se eu contava que tinha conseguido comprar um carro depois de anos economizando, a resposta era: para você tudo é mais fácil, né? Com o seu salário, eu aqui mal consigo pagar o aluguel. Se eu postava uma foto de uma viagem curta no fim de semana, vinha o comentário disfarçado de preocupação. Aproveita mesmo, Clara. Quem me dera ter tempo e dinheiro para isso. Mas alguém tem que trabalhar duro, né? Era sempre assim.
Uma comparação velada, uma forma de diminuir a minha alegria, de me colocar nesse lugar de privilegiada sortuda, enquanto ela era a batalhadora sofredora. Começaram as alfinetadas sobre tudo. Se eu comprava uma roupa nova e me sentia bonita, ela olhava de cima a baixo e soltava um: interessante. É uma escolha ousada. Eu não usaria, mas ficou diferente em você. Esse diferente nunca soava como elogio. Se eu mencionava um projeto no trabalho que estava indo bem, ela dizia: "Ah, que bom, mas também com a equipe que você tem?" Ou "Cuidado para não se sobrecarregar, depois não diz que eu não avisei." Sempre um mas, sempre uma forma de colocar uma sombra, uma dúvida. E o pior, o mais doído, é que eu comecei a absorver aquilo. Eu comecei a acreditar que talvez eu tivesse mesmo muita sorte, que talvez as minhas conquistas não fossem tão merecidas assim. Chegou num ponto que eu evitava contar as coisas boas para ela. Ou então, quando contava, eu já ia me diminuindo, me justificando. "Ah, consegui aquela promoção, mas foi pura sorte. O fulano saiu." Ou comprei um presentinho para mim, mas parcelei em 1000 vezes, quase não consigo pagar. Que loucura isso! Eu estava pedindo desculpas por estar feliz, por estar colhendo os frutos do meu esforço. Eu me sentia mal pelas minhas próprias vitórias. A alegria vinha com uma dose cavalar de culpa e ansiedade pela reação dela. Era como se a felicidade fosse um artigo de luxo que eu não tinha permissão para desfrutar plenamente, porque poderia ofender ou entristecer a Letícia. E essa sensação, nossa, começou a me consumir de um jeito. É um desgaste emocional que ninguém imagina. E aí, claro, chega uma hora que você não aguenta guardar tudo isso só pra você, né? Começa a pesar demais. Eu precisava falar, precisava entender se eu estava ficando louca, se era só coisa da minha cabeça. A primeira pessoa com quem tentei conversar foi minha irmã, a Mariana. A gente sempre foi próxima. Achei que ela ia entender. Chamei ela para tomar um café, respirei fundo e comecei a contar. Falei dos comentários da Letícia, da sensação ruim que ficava depois, de como parecia que ela não ficava feliz por mim de verdade. A reação da Mariana? Foi tipo um banho de água fria. Ela ouviu, fez aquela cara de quem está prestando atenção, mas no final soltou um: Clara, mas você conhece a Letícia, né? Ela sempre foi meio assim, mais insegura. Acho que ela não faz por mal, de verdade. É o jeito dela. Tenta não ligar tanto, mana. Você sabe que ela gosta de você lá no fundo. Não ligar? Como não ligar quando a pessoa que você considera uma das suas melhores amigas parece sentir prazer em te diminuir? Tentei argumentar, dei mais exemplos, falei daquela vez da promoção, da viagem, mas a Mariana só balançava a cabeça e dizia: eu entendo que chateia, mas a amizade de tanto tempo tem dessas coisas. Vocês se adoram, não deixa isso estragar tudo. Saí daquele café me sentindo pior do que entrei. Além de chateada com a Letícia, agora eu me sentia incompreendida pela minha própria irmã. Parecia que eu era a problemática, a que estava criando caso por causa do jeito da outra. Tentei falar com meus pais também, numa visita de domingo. Mãe e pai sempre foram meu porto seguro, né? Contei a situação, talvez de um jeito mais ameno, sem querer parecer que estava fazendo fofoca, mas mostrando meu desconforto. Meu pai, com aquele jeito prático dele, falou: "Filha, a vida é assim. Nem todo mundo vai reagir como a gente espera. A Letícia tem os problemas dela. Talvez esteja numa fase difícil. Releva. Amizade antiga vale ouro. Não se joga fora por qualquer coisa." Minha mãe concordou, acrescentando: "Isso, filha. Tenta conversar com ela com calma, mas não vai brigar. Vocês se conhecem há tanto tempo. Seria uma pena estragar essa amizade." De novo, a mesma tecla. Releva, não liga, é antiga, vale ouro.
Ninguém parecia enxergar a dinâmica tóxica que estava se instalando ali, o quanto aquilo me feria. Era como se a longevidade da amizade fosse um escudo que protegia a Letícia de qualquer crítica. E eu é que tinha que me adaptar, me encolher, para não estragar nada. Comecei a me sentir muito sozinha nessa. Será que eu era sensível demais? Será que eu estava esperando muito das pessoas? Comecei a duvidar da minha própria percepção. Talvez a Mariana e meus pais estivessem certos. Talvez fosse só o jeito da Letícia, e eu que estava interpretando tudo da pior maneira possível. Essa dúvida é horrível, porque ela te paralisa. Você fica sem saber se o problema está no outro ou em você mesma. Até que um dia... esse dia foi um divisor de águas. Eu tinha feito uma apresentação super importante no trabalho. Tinha me preparado por semanas. Era um projeto grande, que podia definir muita coisa na minha carreira ali dentro. Correu tudo bem. Recebi elogios do chefe, da equipe. Eu estava nas nuvens. Cheguei em casa radiante, doida para contar pro André, meu companheiro. A gente estava jantando, e no meio da conversa meu celular apitou. Era uma mensagem da Letícia. Eu, ainda naquela euforia, abri sorrindo, achando que ela ia perguntar como tinha sido, talvez. Que nada. A mensagem era uma foto dela num bar com outras pessoas, com a legenda: noite de relax com gente que não vive só para trabalhar. E embaixo, um comentário: soube que você arrasou hoje. Parabéns. Pena que a vida não é só isso, né? Aquilo me atingiu como um soco no estômago. Aquele parabéns soou tão falso, tão irônico, e a crítica velada sobre eu viver só para trabalhar, bem na hora que eu estava comemorando um sucesso profissional. Eu senti meus olhos encherem de lágrimas ali na mesa. O André percebeu na hora. Ele largou o garfo, olhou para mim preocupado e perguntou o que tinha acontecido. Eu mostrei a mensagem para ele, a voz embargada, e desabei. Contei tudo, não só da mensagem, mas de todas as outras vezes, dos comentários, das alfinetadas, da sensação de ter que pisar em ovos, em silêncio, da culpa que eu senti, com uma atenção que ninguém mais tinha me dado. Não me interrompeu, não tentou minimizar. Quando eu terminei de falar, ele pegou minha mão, olhou bem nos meus olhos e disse, com uma calma e uma firmeza que eu nunca vou esquecer: Clara, amor, isso que a Letícia faz não é normal. Não é coisa de amiga. Amigo não age assim. Isso que você está sentindo não é exagero seu. Não é sensibilidade demais. Pelo que você me conta, parece muito claro para mim que ela sente inveja de você. O seu sucesso, as suas conquistas, por menores que sejam, parecem incomodar ela profundamente. E em vez de ficar feliz por você, ou pelo menos neutra, ela tenta te diminuir, te fazer sentir mal, culpada. Amigo de verdade vibra junto, apoia, comemora. Mesmo que a vida dele não esteja perfeita, ele consegue ficar feliz pela sua felicidade. O que ela faz é tóxico. Ouvir aquilo... Nossa! Foi como se uma comporta se abrisse dentro de mim. Um alívio, tão grande, tão profundo. Não era coisa da minha cabeça. Alguém finalmente estava vendo o que eu via, sentindo o que eu sentia. Alguém estava validando a minha dor, a minha percepção. O André não conhecia a Letícia tão bem quanto minha família, mas ele estava vendo a situação com clareza, sem o filtro da amizade antiga ou do é o jeito dela. Ele estava vendo o efeito que aquilo tinha em mim. Ele confirmou que o problema não era eu ser sensível, mas o comportamento dela ser inadequado, ser prejudicial. Foi a primeira vez que alguém nomeou o que eu sentia, mas não tinha coragem de admitir nem para mim mesma: inveja. E ouvir isso de alguém de fora, alguém que me ama e quer meu bem, me deu uma força que eu nem sabia que tinha. Foi como se ele tivesse me dado permissão para parar de duvidar de mim mesma. Então, o André me diz aquilo tudo, né? Que não é coisa da minha cabeça, que é inveja mesmo, que a amiga não faz isso. E na hora, nossa,
É um alívio que parece que tira um caminhão das minhas costas. É como se alguém finalmente ligasse a luz numa sala escura onde eu estava tropeçando há anos. Você pensa, ufa, não tô louca, alguém enxerga. Essa validação é poderosa, sabe? Dá uma força, uma sensação de ter razão, finalmente. Mas, aí é que o nó aperta de verdade. Porque logo depois desse alívio inicial, vem uma avalanche de outras coisas. E a primeira delas, a mais pesada talvez, é a culpa. Uma culpa que me rói por dentro. Culpa por sentir o que eu sinto pela Letícia. Raiva, ressentimento. Até um certo desprezo às vezes, confesso. E como é que você se sente assim por alguém que dividiu 15 anos da sua vida com você? Alguém que esteve lá em momentos importantes. Mesmo que os mais recentes tenham sido manchados por essa coisa ruim, eu me sinto uma pessoa horrível por pensar em me afastar. Por sentir alívio com a ideia de não ter mais que lidar com aqueles comentários, com aquele olhar. Fico pensando em tudo que a gente passou. Nas noites de estudo, nas confidências, trocadas, nas festas, nas viagens que fizemos juntas lá no começo. Será que eu tô sendo ingrata? Será que eu tô jogando tudo isso no lixo por causa de uma fase ruim dela? Porque é isso que minha família e minha irmã disseram, né? Que era o jeito dela, que ela era insegura. E aí vem a culpa de novo. Será que eu não deveria ser mais compreensiva? Tentar entender por que ela age assim? Talvez ela esteja sofrendo de verdade. Talvez a vida dela esteja mesmo mais difícil. E eu, aqui, focada só no meu umbigo, nas minhas conquistas, sem ter empatia, eu me pego nesse ciclo. Sinto raiva, depois sinto culpa pela raiva, depois tento justificar o comportamento dela para aliviar a culpa. Mas aí lembro da dor que sinto e a raiva volta. É um inferno isso. E tem a culpa por querer ser feliz sem pedir licença. Parece egoísmo, né? Querer comemorar uma promoção sem ter que ouvir um "que sorte". Querer postar uma foto de férias sem receber uma indireta. Será que eu sou egoísta por não querer mais carregar o peso da infelicidade dela? Por não querer mais ser o para-raios da frustração alheia? A gente é ensinada a ser tão altruísta, principalmente nós mulheres, que colocar a nossa própria necessidade de paz em primeiro lugar soa quase como um crime. Junto com a culpa, vem o medo, um medo danado. Medo de confrontar a Letícia. O que eu diria? Como ela reagiria? Conhecendo ela, a chance dela negar tudo, distorcer minhas palavras, se fazer de vítima e ainda me acusar de ser a culpada, a amiga ruim, é enorme. Imagina o desgaste de uma conversa dessas? Só de pensar meu estômago revira. Medo de perder a amizade, mesmo essa amizade que tá me fazendo mal. Porque perder 15 anos de história não é fácil. É como arrancar uma parte de você. E medo de como isso afetaria outras relações, amigos em comum. Será que as pessoas ficariam do lado dela? Será que eu ficaria ainda mais isolada? E o medo de estar errada? Essa é a pulga atrás da orelha que não me larga. E se o André, por me amar, estiver só concordando comigo para me apoiar? E se minha família estiver certa e eu estiver exagerando? Um problema pequeno? E se eu me afastar e depois me arrepender amargamente? Ver ela seguindo a vida, talvez até feliz, e eu aqui, remoendo uma decisão precipitada? Esse medo de tomar a decisão errada me deixa paralisada. É mais fácil continuar como está, mesmo sofrendo, do que arriscar um caminho novo que pode ser pior. Ou melhor. Mas quem garante? Aí entra a dúvida. Mesmo com o André confirmando, a sementinha da dúvida que plantaram em mim, é o jeito dela, você é sensível, continua lá. Será que eu interpretei mal aquele comentário? Será que aquele olhar foi só impressão minha? A gente começa a questionar a própria sanidade, o próprio julgamento. Eu fico repassando conversas na minha cabeça, tentando analisar cada palavra, cada pausa, cada tom de voz. Será que ela quis dizer isso mesmo? É uma tortura mental.
Você duvida tanto de si mesma que não consegue mais confiar no que sente. O sentimento ruim é real. A dor é real. Mas a dúvida te faz questionar se você tem o direito de sentir aquilo. E tudo isso junto? Nossa, é uma exaustão. Uma exaustão que vai além do cansaço físico. É uma fadiga mental, emocional. É cansativo ter que estar sempre alerta, pensando no que dizer, como dizer, para não provocar a reação negativa. É cansativo ter que filtrar minhas próprias alegrias. É cansativo sentir raiva e culpa ao mesmo tempo. É cansativo duvidar de mim mesma o tempo todo. Tem dias que eu acordo já cansada, só de pensar na possibilidade de ter que interagir com ela, ou mesmo só de pensar sobre ela. É um peso constante, sabe? Uma nuvem cinza que paira sobre mim e suga minha energia. E eu percebo que essa exaustão vem justamente desse conflito. A Clara que foi criada para agradar, para engolir sapo, para manter a paz a qualquer custo, está em guerra com essa nova Clara que está começando a entender que merece paz de verdade, que merece ser feliz sem pedir desculpas. E essa batalha interna, ela me deixa esgotada, no meio desse furacão interno. De um lado, a Clara que passou, sei lá, 30 anos da vida se moldando para caber nas expectativas dos outros, para ser a boa menina, a amiga compreensiva, a filha que não dá trabalho, a profissional que não balança o barco, aquela que aprendeu que agradar era sinônimo de ser aceita, de ser amada. E do outro lado essa nova versão de mim que está tentando, aos trancos e barrancos, entender que eu tenho o direito de ser feliz, de ter minhas próprias vontades, de colocar minhas necessidades em primeiro lugar. E, nossa, como é difícil desaprender um padrão de vida inteiro. É como tentar escrever com a mão esquerda depois de passar a vida inteira usando a direita. É desajeitado, é frustrante, dá vontade de desistir e voltar para o jeito antigo, para o que era confortável, mesmo que esse conforto fosse na verdade uma prisão disfarçada. Eu passei a vida inteira me preocupando tanto em não desagradar, em manter a harmonia a qualquer custo, mesmo que o custo fosse a minha própria paz de espírito, a minha própria alegria. E agora, tô nesse processo doloroso, mas que eu sinto que é necessário, de reaprender a viver para mim, para me agradar primeiro. Só que é muito mais fácil falar do que fazer, né? Principalmente quando essa mudança envolve mexer em relações antigas, em laços que pareciam tão sólidos, como essa amizade com a Letícia. Uma amizade que começou com tanta cumplicidade e que, aos poucos, foi se transformando nessa fonte de angústia, de comparação, dessa inveja que me sufoca e me diminui. E é aí que eu me sinto completamente perdida, sabe? E é por isso que eu queria muito ouvir vocês. De verdade. Como é que a gente lida com uma situação dessas? Como vocês lidam quando percebem que alguém que vocês consideram muito, alguém que faz parte da sua história, parece não suportar a sua felicidade? Essa inveja velada, que não vem dita com todas as letras, mas que tá ali, no tom de voz, no olhar atravessado, na alfinetada disfarçada de brincadeira ou preocupação. Como a gente navega nisso? É devastador perceber isso vindo de quem a gente esperava apoio, ou no mínimo, neutralidade. Será que sou eu que estou exagerando? Será que eu tô vendo coisa onde não tem? É essa a pergunta que fica martelando na minha cabeça sem parar.